Nos últimos 20 anos, o apoio estratégico do governo da China, investimentos substanciais e um planejamento meticuloso impulsionaram o país para uma posição dominante em diversos setores-chave da economia global. A ascensão da China como a fábrica do mundo é um testemunho de sua habilidade de manufatura. Em 2000, a China respondia por apenas 6% do valor agregado da manufatura global. Esse número saltou para 35% em 2020, superando o total combinado dos próximos 9 países. Esse crescimento notável é atribuído às reformas econômicas, à integração na Organização Mundial do Comércio, OMC, em 2001, e ao foco no crescimento impulsionado pelas exportações. A iniciativa Made in China 2025 exemplifica o compromisso da China em se tornar líder global nas indústrias de alta tecnologia, como veículos elétricos, energias renováveis e manufatura avançada. Em 2024, a China havia atingido ou superado mais de 86% das metas estabelecidas neste plano, especialmente em setores como veículos elétricos e energias renováveis. A China fez grandes progressos em energias renováveis, particularmente em energia solar e eólica. Até julho de 2024, o país alcançou sua meta de 1.200 gigawatts de capacidade instalada de energia solar e eólica, 6 anos antes do previsto. Essa rápida expansão destaca o compromisso da China com a energia verde e seu papel como líder global nesse setor. Veículos elétricos, EVs. A China lidera o mundo em consumo e produção de veículos elétricos, fabricando e comprando metade de todos os carros elétricos plug-in globalmente em 2022. Essa dominância é sustentada por subsídios substanciais do governo, investimentos em infraestrutura e foco na inovação tecnológica, comércio global e investimentos. A atividade comercial global da China em bens alcançou 5,9 trilhões de dólares em 2023, representando 20% do total mundial. Além disso, o país garantiu um estoque de 5,5 trilhões de dólares em investimentos estrangeiros diretos, IED, representando cerca de 10% do IED global. O empréstimo bilateral oficial de Pequim agora excede o total do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial combinados, destacando a influência significativa da China nas finanças globais. A China recentemente se tornou líder global na indústria de construção naval, superando potências tradicionais como os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Esse marco destaca a dominância da China em outro setor industrial-chave. Em 2024, os estaleiros chineses representavam mais de 50% das encomendas globais de construção naval, impulsionados por capacidades tecnológicas avançadas, subsídios estatais e estratégias de preços competitivos. No entanto, essa conquista não foi bem recebida pelos Estados Unidos, que estão avaliando a imposição de tarifas e penalidades sobre o setor de construção naval chinês, citando práticas comerciais desleais e preocupações com a diminuição da competitividade industrial dos ileiros Taiwan. A ascensão rápida da China na indústria de construção naval foi tanto notável quanto estrategicamente orquestrada. Em 2000, a China detinha uma participação modesta de 5% no mercado global de construção naval de 150 bilhões de dólares. Em 2023, esse número subiu para mais de 50%, posicionando a China como o maior construtor naval do mundo. Esse crescimento significativo é amplamente atribuído a subsídios substanciais do governo e iniciativas apoiadas pelo Estado, voltadas para dominar o setor marítimo. Reação dos e-commerce ao crescimento da China. Uma investigação comercial dos EUA, liderada pela administração do presidente Joe Biden, concluiu que a China emprega práticas desleais para dominar os setores globais de construção naval, marítimo e logístico. O relatório destaca o uso pela China de supressão de custos trabalhistas e apoio estatal para impulsionar suas indústrias, desafiando o comércio dos UAMs.
Embora Pequim negue irregularidades, esses achados podem abrir caminho para novas tarifas ou taxas portuárias sobre navios construídos na China após uma revisão pública. Os Iawara e seus aliados criticaram as políticas industriais da China, enfatizando a necessidade de reconstruir a indústria marítima dos uma tarefa que exige décadas e bilhões de dólares em investimentos. A indústria global de construção naval tem enfrentado vários fatores que contribuíram para seu declínio. Sem o apoio governamental comparável, os estaleiros navais dos hoje enfrentam custos de produção mais altos, o que dificulta a concorrência com os preços subsidiados da China. A redução dos subsídios para a construção naval no início dos anos 1980 acelerou ainda mais o declínio da indústria de construção naval comercial dos EAUA. Muitos estaleiros americanos não receberam os investimentos necessários para modernizar suas instalações, resultando em ineficiências e maior tempo de produção. O número de estaleiros no hoje capazes de construir grandes embarcações oceânicas diminuiu significativamente nas últimas décadas. A indústria de construção naval americana também passou por uma redução na mão de obra qualificada, agravada pelo envelhecimento da força de trabalho e pela falta de programas de treinamento para novos trabalhadores. Essa escassez levou a atrasos e aumento dos custos nos programas da Marinha, impactando a segurança nacional. No cenário global, além da China e do a Coreia do Sul e o Japão continuam sendo grandes players na indústria de construção naval. A Coreia do Sul, que abriga grandes construtoras como a Hyundai Heavy Industries, representava aproximadamente 25% da produção global de navios em 2022. O Japão também mantém uma participação significativa, embora ambos os países enfrentem forte concorrência da indústria chinesa, que está se expandindo rapidamente. Implicações estratégicas e econômicas. A dominação da China na indústria de construção naval global tem implicações profundas nas esferas militar e econômica. Expansão militar. A capacidade de construção naval da China tem melhorado significativamente o poder naval do país. A Marinha do Exército Popular de Libertação, PLN, é agora a maior do mundo em número de navios, com mais de 370 embarcações, incluindo porta-aviões, destroyers e submarinos. Essa expansão permite à China projetar poder mais distante de suas costas, desafiando a supremacia naval de potências tradicionais como os Emerua. Notavelmente, a capacidade de construção naval da China é mais de 230 vezes maior do que a dos EUA, permitindo que o país construa mais navios em um mês do que os EUA em um ano. A alavancagem econômica, o controle da China sobre uma parte substancial da construção naval global, concede-lhe uma influência econômica significativa no comércio marítimo. Em 2023, a produção naval da China representava 50% da participação de mercado global, com novos pedidos recebidos e pedidos em andamento correspondendo a 67% e 55%, respectivamente. Essa dominância permite à China exercer considerável controle sobre rotas e logística marítimas, impactando as dinâmicas globais de transporte e comércio. De ontem para hoje, na construção naval, a recente ascensão da China como líder global na construção naval marca uma mudança significativa em uma indústria historicamente dominada por outras nações. Essa transformação é o resultado de investimentos estratégicos, apoio governamental e planejamento meticuloso. Para entender esse desenvolvimento, é necessário examinar o panorama histórico da construção naval global. Início do século XX, supremacia europeia. No início do século XX, a Europa detinha uma supremacia inquestionável na construção naval global, com o Reino Unido na vanguarda, produzindo mais da metade dos navios do mundo em seu auge. Cidades como Glasgow, conhecida como a Oficina do Mundo, e Belfast, lar de embarcações icônicas como o RMS Titanic, tornaram-se símbolos da inovação marítima e da excelência em engenharia.
A Alemanha, seguindo de perto, também utilizava sua força industrial para construir frotas navais e comerciais. A construção naval tornou-se um pilar importante das economias desses países, alimentada por matérias-primas de territórios coloniais e redes comerciais globais. No entanto, essa dominação começou a diminuir em meados do século XX, à medida que a competição global se intensificou e novos centros industriais surgiram. Meados do século XX, ascensão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos emergiram como uma potência de construção naval durante a Segunda Guerra Mundial, com seus estaleiros desempenhando um papel crucial na vitória dos aliados. O programa de construção emergencial de navios resultou na construção de mais de 2.700 navios Liberty e Victory, que transportaram tropas e suprimentos pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Esse esforço transformou os Industrieriwa no maior construtor naval da época, empregando milhões de trabalhadores e estabelecendo as bases para o domínio marítimo pós-guerra. Nos anos 1950 e 1960, os IPUA continuaram a construir embarcações militares e comerciais, com estaleiros como Newport News e Bath Iron Works liderando o caminho. No entanto, os altos custos de mão de obra e produção, juntamente com a crescente concorrência de países como o Japão, gradualmente minaram a vantagem competitiva do Zewa na segunda metade.